Irmãos, na verdade, para nós compreendermos a respeito dos irmãos que chegaram depois que eu li a passagem bíblica, eu li do verso 38 ao verso 45. Mas para nós podermos compreender até onde chegou aqui, nós precisamos voltar lá a partir do versículo 1, onde o Senhor Jesus, ele vai, na verdade, o Senhor Jesus, ele vai aqui debater junto com os fariseus, junto com os religiosos daquela época. Ele vai debater. Os fariseus, os religiosos, vão afrontar o Senhor Jesus, vão afrontar Cristo. Vão dizer coisas aqui a respeito de Cristo, vão usar de blasfêmia contra o Senhor Jesus e contra o Espírito Santo. Então, irmãos, o versículo 1 aí, o Senhor Jesus, ele vai dizer que ele é o Senhor do sábado. Nós sabemos que Jesus é Senhor. Ele é Senhor de tudo. Das nossas vidas, do mundo. Ele é Senhor de tudo. Por que Ele é Senhor? Porque Ele é Criador de todas as coisas. Por isso que Ele é Senhor. Então, tem algumas doutrinas por aí que eles gostam de fazer adoração ao dia, que é o dia de sábado. Então, eles colocam esse dia como um Senhor. E Jesus disse que Ele é o Senhor desse dia. Então vejamos aqui, irmãos, olha só, o verso 1. Naquele tempo passou Jesus pelos campos de cereal em dia de sábado, e os seus discípulos estavam com fome e começaram a colher as espigas e a comer. Quando os fariseus viram isso, disseram: olha, os teus discípulos fazem o que não é permitido fazer no sábado. Veja aqui, os discípulos do Senhor Jesus estavam com fome, e aí os discípulos foram lá e quebraram, os cereais no campo, e era dia de sábado. Aí os religiosos chegaram diante do Senhor Jesus e disseram: olha, Senhor Jesus, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Estão pegando, colhendo as espigas que não é lícito fazer. Olha o que Jesus responde. Olha o que Jesus responde, versículo 3. E ele disse: não lestes que fez Davi quando teve fome, com ele estava. Entrou na casa de Deus, comeu os pães da procissão, que não era permitido comer, nem com eles que estavam, mas os sacerdotes. Não leste na lei que no dia de sábado, o sacerdote no templo viola o dia e ficam sem culpa? Então veja aqui, irmãos, depois que Jesus é confrontado pelos religiosos, Jesus responde: olha, não leste na Bíblia, não leste nas Escrituras, que Davi, quando teve fome, entrou no templo e pegou e se alimentou? Bom, vejamos aqui, primeiramente aqui, Davi não poderia fazer isso, porque Davi não era um sacerdote, nem sacerdote, nem sumo sacerdote. Ele não poderia entrar lá, mas ele fez isso. E aí Jesus disse: olha, não leste que Davi fez? Não leste também que os sacerdotes também quebravam o dia de sábado? Quebrava a lei? Vamos lá. Aí agora Jesus ele coloca aqui uma
questão agora. Olha só o verso 6. Eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Jesus está se referindo a quem? A ele mesmo. Ele disse, ó, tem um aqui que é maior do que o templo. Que templo é esse? Era o templo de Salomão. Tem um aqui que é maior do que o templo. Olha o verso 7. Eu, porém, se soubesse o que significa misericórdia, quero meu sacrifício. Não condeneis os inocentes. O Filho do Homem é Senhor, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Aí Jesus disse assim, olha, vocês estão questionando que os meus discípulos violaram a lei e mataram a sua fome? Não leste que quando Davi teve fome, entrou no templo, entrou na casa de Deus e pegou os pães da procissão? Então nós vamos ver aqui, irmão, a questão do dia do sábado. Do dia do sábado. O termo sábado, no grego, chama-se Shabat. O termo Shabat. O termo Shabat é dia de descanso. É o dia de descanso. Irmãos, pelas leis trabalhistas, nós temos que trabalhar o quê? 48 horas semanais e ter o direito ao descanso. Isso é lei, né? É lei. Se você trabalhou acima de 48 horas semanais, você tem o quê? Você tem que ser remunerado ou receber folga, chama-se banco de hora. Isso é lei, irmãos. É lei. Todos nós precisamos de um descanso, precisamos de férias. Precisamos de férias para descansar. Mas aqui a questão, irmãos, a questão é que essas doutrinas, ela coloca esse dia acima do Senhor. Era o que estava acontecendo aqui. Jesus, ele disse, eu sou o Senhor desse dia. Eu sou o Senhor do sábado. Então nós vamos ver aqui nas Escrituras, irmãos, nas Escrituras, no livro de Gênesis, a Bíblia vai dizer, Gênesis capítulo 2, do verso 1 ao verso 3, Gênesis 2, do 1 ao verso 3, diz assim: assim o céu e a terra e todo o seu exército foram acabados. Quer dizer, Deus acabou de toda a sua obra, de toda a sua criação, de tudo que ele fez, ele terminou no sexto dia. No sexto dia ele acabou de toda a obra que ele fez. De tudo que existe aqui no mundo, Deus fez toda a sua obra. Vamos lá. Havendo Deus acabado o sétimo dia de toda que fizerá, descansou-se nesse dia de toda a sua obra. E abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra da criação que fizerá. O que esta doutrina ensina? Que Deus descansou, nós também devemos descansar no sétimo dia. Mas está escrito que Deus descansou, irmãos? Está escrito aí que Deus descansou? Não, está escrito aí que Deus descansou Deus descansou das obras, irmãos. Está escrito isso? Vamos lá, vamos ler. Olha lá. E abençoou o sétimo dia e o santificou, porque ele dele descansou de toda a obra. Não está dizendo que Deus descansou, ele descansou da obra. Já pensou se Deus se cansa, irmão? A irmã falou ali, né,
Que Deus não se cansa e não se fadiga. Está em Isaías 40, 28. Que Deus não se cansa, não se fadiga, né? Já pensou se Deus se cansa? Não, Deus hoje é sexta-feira, então todo mundo agora, a humanidade, e eu também vou descansar no 7º dia. Então, irmãos, é má interpretação das Escrituras. A Bíblia aqui que Deus descansou de todas as obras que Ele fez, irmãos. Ele descansou das obras que Ele fez. No 6º dia, no 7º, Ele descansou das obras que Ele fez. Ele disse, olha, pronto, agora eu vou descansar das obras que eu fiz, de tudo que eu criei. É isso que está escrito. Então nós vamos ver, irmãos, de Gênesis. Olha, vocês podem ler aí, pode ler o livro de Gênesis inteirinho. Vocês não vão achar Deus pedindo para o homem guardar o dia de sábado, o dia 7º. Vocês não vão achar. Se alguém achar, me fala para mim, que nós vamos conferir. Então, Deus não pediu para Adão e Eva guardar o 7º dia, Deus não pediu para Abraão, Deus não pediu para Isaac, Deus não pediu para Jacó, Deus não pediu para José lá no Egito, não pediu para nenhum desses. Deus, ele descansou foi das obras que ele fez. Essa era a discussão, esse era o debate com os fariseus. E quando isso começou, irmãos? Quando que esta ordem de Deus ela foi dada? Quando é que começou? A primeira menção de guardar esse dia, começou em Êxodo capítulo 16. Mas mesmo assim foi depois que o povo de Israel saiu do Egito. Está em Êxodo capítulo 16. O Êxodo capítulo 16, a Bíblia diz que eles já tinham saído do Egito e eles estavam num deserto. E o povo ali começou a murmurar contra o Senhor, dizendo, olha, nos trouxeste aqui para nos matar. Nós estávamos diante das panelas de carne. Lá nós tinha carne, lá nós tinha cebola, nós tinha pepino, nós tinha tudo para comer, e você nos trouxe aqui para nos matar nesse deserto. E o povo começou a murmurar contra Moisés, e contra Arão, e contra Deus. Aí o Senhor falou assim, olha, está vendo aquele povo que estão murmurando contra mim? Agora eu vou dar um sinal para eles, eu vou fazer chover cordonice do céu. Só que aqui, irmãos, o Senhor deu uma ordem para Moisés, para falar para o povo. Disse para eles, olha, 6 dias vocês vão pela manhã, pela tarde, colhe, pega o que vocês precisam, para aquele dia come, se alimenta. Aí no outro dia, estava lá a providência de Deus. E os que guardavam para o outro dia, o que acontecia? Estragava. Aí o Senhor falou assim, olha, no 6º dia, na sexta-feira, vocês pegam em dobro. Pega em dobro. Pega em dobro, porque no dia de sábado é o dia de descanso. Aí que começou a menção da guarda do dia de sábado. Mas estas ordens, irmãos, estas ordens de guardar o dia Shabat, o dia de sábado, não foi para os gentios. Por que não foi para os gentios? Porque lá no deserto, quando Deus deixou essas ordens, foi para o povo de Israel, foi para os judeus. É o que acontece hoje na igreja, irmãos. As pessoas querem colocar coisas que é do Velho Testamento para os tempos atuais. Coisas que serviu lá para os judeus e para nós não serve, para a igreja não serve. Então vamos lá, irmãos, vamos saber aqui
Vamos ver para quem foi esse mandamento? Abram a Bíblia aí. Êxodo capítulo 31. Irmão, é por isso que a gente precisa examinar a Bíblia, irmão. Precisa ler as Escrituras. E quando eu peço para os irmãos, acompanha, irmão. Se eu falar alguma coisa errada, vocês me corrigem, irmão. Você está falando coisa aí que a Bíblia não diz. Então vamos lá. Êxodo capítulo 31, a partir do versículo 23. Êxodo 31, o versículo 12 em diante. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: diz aos filhos de quem? Nós somos judeus, irmãos? Nós somos israelitas? Não, diz aos filhos de Israel: certamente guardareis os meus sábados. Isto será um sinal entre mim e vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifico. Irmãos, era um sinal de Deus para os gentios? Não, era um sinal de Deus para com Israel, para com os filhos de Israel. Olha o verso 14: portanto guardareis o sábado, porque é santo, que vos aquele que profanar certamente será morto, e qualquer que fizer algum trabalho certamente será exterminado do meu povo. Isso é verdade, irmão? O povo, ele era morto? Ele era eliminado? Pior que era, irmão. Se você quebrasse esse dia, irmão Abel, você era morto. Você era julgado e condenado à morte. Se pegasse ali em flagrante, você quebrando esse dia, levava diante de Moisés, diante de Arão, e o Senhor fazia o quê? Mandava matar. Cida, está na Bíblia. Aonde é que eu acho isso? Aonde que eu acho? Eu marquei aqui. Vamos ver se eu marquei. Sei que está escrito em Números. Eu marquei. Poxa, eu não marquei. Mas está em Números. Depois os irmãos acham. O homem foi pego no dia de sábado, pegando lenha. Pegaram ele lá, o que fizeram? Levaram lá para Moisés e para Arão. E o Senhor mandou tirar ele para fora da cidade e o apedrejar, porque ele quebrou o dia de sábado, o dia. E a gente era olho por olho, dente por dente. E isso era lei, era assim mesmo. Então aqui, irmãos, Êxodo 31, a ordem de Deus, a ordem do Senhor, era para condenar, para o povo de Israel guardar o dia Shabat, o dia de sábado. Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Por isso nós não precisamos guardar o dia de sábado. Você sabe por quê? Porque o nosso descanso é Cristo. O nosso descanso é Jesus. E Jesus disse isso, que Ele é o nosso descanso. Mateus capítulo 11, verso 28. O que Jesus disse aí? Ele falou o quê? Ele disse o quê? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as nossas almas. Jesus está se referindo ao que aqui, irmão? Eu sei que muitos pregadores gostam de usar esse texto aqui. Vinde a mim,
todos que estáis cansados e oprimidos. Isso aqui não é o fato da alma cansada, irmão. Isso aqui era o fardo da lei. Que o fardo a lei era dura. A lei era pesada, que nem a Cida disse, era olho por olho, dente por dente. Aí Jesus agora ele faz um convite, olha, vinde a mim, todos que estáis cansados e carregados pela lei, pelo jugo da lei. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, e o meu jugo é suave. Você sabe o que é um jugo? Jugo é uma canga que era colocada sobre os bois. Só colocava sobre 2 bois. E ali, aquela canga, aquele jugo, era controlado. Assim era a lei, irmãos. Você não poderia errar. Se você errasse, era digno de morte. E aí o que Cristo nos deixou? Aí Jesus disse, olha, um novo mandamento vos dou, que amais uns aos outros, amando a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento de Cristo, é o mandamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, é importante nós descansarmos, é ótimo. Você acha que eu não gosto do feriado sexta, sábado e domingo? Né, irmã Elaine? Quem só não gosta de férias 2 vezes no ano? Em junho, no meio do ano e no final do ano? Quem é que não gosta, irmãos? Você acha que eu estou triste que vai ter feriado segunda-feira que vem? Ah, irmão, estou muito feliz, estou muito triste porque vai ter. É bom demais. Mas a gente não podemos pegar esses dias como o nosso Senhor. Senhor é o nosso Cristo, é o nosso Senhor. Ele é dono de tudo. Ele governa, Ele sabe de todas as coisas. Então aqui, irmãos, então o nosso descanso agora é Cristo. O nosso descanso é Jesus. Amém. Então nós precisamos, irmãos, o descanso nos traz... Nós precisamos do descanso para quê? Primeiramente é o descanso físico. O nosso descanso físico nós precisamos. O segundo é o descanso para a nossa alma. Nós entendemos que quando fala coração, fala o quê? A nossa mente. E aonde é que está o relacionamento da alma? Com a mente. Então a nossa mente precisa descansar. E o nosso espírito? Que é o que nós nos relacionamos com Deus. Então, é fisicamente, a nossa alma e o nosso espírito. E nós alimentamos o nosso espírito como? Com a palavra de Deus. Com a palavra do Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, Jesus ele disse que Ele é o Senhor do sábado. Vamos lá, Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, o verso 27 e o 28 vai dizer assim, ó. Então Jesus disse, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Porque o Filho do Homem até é o Senhor, misericórdia. Porquanto o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então o sábado foi criado por causa do homem ou o homem por causa do sábado? Não, Jesus está dizendo aqui que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Então o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Então vamos voltar lá em Mateus capítulo 12. E agora aqui, irmãos, bom, primeiramente aqui Jesus, ele fez esse ato junto com os discípulos e foram ali
tiveram um debate com os fariseus. Agora aqui Jesus, ele vai fazer uma cura no sábado. Presta atenção, no verso 9. E partindo dali, entrou na sinagoga deles. Estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiadas. E eles, para o acusar, interrogando: é permitido curar no sábado? Você vê? Jesus entra ali na sinagoga deles, dos judeus. E quando Jesus entra, tinha um homem que estava com a mão atrofiada. E logo, sabendo a intenção, ele disse: é permitido curar no sábado? Porque anteriormente Jesus já tinha feito isso. Jesus tinha permitido que os discípulos pegassem as espigas, né, no sábado. Olha só, aí Jesus ele vai fazer aqui o versículo 11. Ele respondeu: qual de vós será o homem que, tendo uma ovelha e no sábado ela cair numa cova, e não vai pegá-la e tirá-la de lá, né? Apesar que aqui nós não temos uma resposta deles. Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Logo é permitido fazer o bem ao sábado. Então disse aquele homem: estende a tua mão. Estendeu e ficou sã, e a outra. E os fariseus saíram, conspiraram contra ele para o matar. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali, acompanhou-se uma grande multidão e curou todos os doentes, recomendando rigorosamente que lhe dissesse quem ele era, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Então, irmãos, olha que coisa interessante aqui. Que coisa interessante. Porque Jesus disse para eles: você vendo um animal caindo no buraco, você não vai tirar? E fazer o bem e curar no sábado? Não pode? Aí Jesus pergunta para eles: qual é mais, quer dizer, nesse sentido que ele quis dizer, qual é mais importante? O animal ou o homem? E aí Jesus foi e curou aquele homem da mão atrofiada. O verso 22. Trouxeram então um endemoniado cego e mudo, e ele o curou de tal forma que o cego e mudo podia falar e ver. E toda a multidão, maravilhada, dizia: este é o filho de Davi. E os fariseus, porém, ouvindo isso, diziam: este expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebul, príncipe dos demônios. Então Jesus ali, irmãos, trouxeram um homem que ele era cego e mudo. Era cego e mudo e não poderia falar. E Jesus fez o quê? Curou aquele homem, curou esse jovem. Só que aqui começa, só porque Jesus curou esse homem no sábado. Jesus fez esse milagre. E aí eles disseram assim, que o sinal que ele estava fazendo, que estava curando aquele homem, era espírito de Beelzebul. Sabe o que é Beelzebul, irmão? Beelzebul era um deus, o deus de Baal, que os cananeus e o filisteu cultuavam. O termo Beelzebul, ele vem do termo Senhor das Moscas. Era um principado, um demônio que operava ali entre os filisteus e os cananeus. Era um demônio cultuado por eles. Foi isso que os fariseus disseram que Jesus era, que ele era príncipe deles, que era príncipe dos demônios, que ele era o Senhor das moscas. Eles estavam blasfemando de Jesus, de Cristo, daquele sinal que ele estava fazendo. Olha só,
o verso 25. E Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si será arruinado, e toda cidade ou casa divididas contra si não permanecerá em pé. O que Jesus quis dizer? Se eu estou fazendo esse sinal pelo espírito de Beelzebul, então o diabo está contra si mesmo? Como é que pode? Aí olha o verso 26. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, por se permanecer o seu reino. Se porém eu expulso o demônio pelo poder de Beelzebul, que vos expulsa então os vossos filhos, porquanto eles mesmos serão os vossos juízes. Nós vamos entender isso mais à frente, quando Jesus falou sobre o sinal de Jonas. E como pode alguém entrar na casa do homem forte e roubar os seus bens? Primeiro, arranca e saqueia então a sua casa. Quem não é por mim, é contra mim. Quem é comigo, ajuda e espalha. Portanto eu vos digo, todo pecado de blasfêmia lhe será perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoados. Nós entendemos aqui de duas formas. A primeira está clara no texto aqui, que eles estavam atribuindo aquilo que Jesus estava fazendo ao diabo. Jesus curou aquele homem, cego, mudo, surdo, e estava atribuindo a isso. E o segundo aqui, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ao qual Jesus disse que todos os pecados lhe são perdoados, e menos a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Irmãos, infelizmente hoje as pessoas, tudo eles falam agora, não julgue. É ou não é assim? Não julgue. Se você julga o que o pregador está falando, é blasfêmia contra o Espírito Santo? Não, irmão. Se eu estou vendo algo que o pregador está pregando não está de acordo com as Escrituras, é blasfêmia contra o Espírito Santo? De forma alguma, irmãos. O que é julgamento? Julgar é você falar uma coisa numa incerteza. Um exemplo. Tem um celular meu aqui, o celular some. Eu falo assim: Cida, você pegou o meu celular. Você roubou o meu celular. Eu vi ela pegando? Não. Eu estou julgando, porque ela pegou o meu celular. Então aqui, quando Jesus disse isso, a blasfêmia contra o Espírito Santo, eles estavam negando Cristo, negando a Jesus, negando Cristo pelos sinais que ele estava fazendo, em nome do Senhor, operou milagres através do Espírito Santo, porque nós vemos aqui, é que eu não li, na verdade, do 18 ao versículo 21, a Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Olha lá, está escrito, aqui está o meu servo e meu amado, em quem me prazer, porém o meu Espírito sobre ele e anunciará a justiça entre os gentios. Eles estavam negando o Senhor Jesus. O que Romanos 8:9 vai dizer? Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, qual é a forma que deixa as pessoas fora da salvação? Cristo. Recebeu Jesus Cristo como o único Senhor, nós somos justificados, os nossos pecados são apagados em Cristo Jesus. Então eles estavam negando
a obra que Cristo estava fazendo. O verso 29. Como alguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens, e primeiro arrancá-lo, saqueando então a sua casa? Quem não é por mim? Olha aqui, o texto já responde. O texto já responde que eles estavam negando o Senhor Jesus. Portanto, eu vos digo, o versículo 30. Quem não é por mim, é contra mim. Quem não é comigo, ajuda e espalha. Porquanto eu digo que todo pecado e blasfêmia lhe será perdoado aos homens, mas blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas alguém falar contra o Espírito Santo, isso não será perdoado, nem neste século, e nem neste século, nem no século vindouro. Agora nós vamos lá para o verso 38, onde eu li. Vamos compreender isso aqui. O verso 38. Então alguns mestres da lei e os fariseus disseram: Mestre, gostaríamos de ver de tua parte um sinal. Mais sinal? Mais sinal, irmão Valdir? Ele já tinha curado um homem da mão atrofiada, curou um cego, mudo, surdo, e estava querendo que ele mostrasse mais um sinal. Irmão, que incredulidade! Que incredulidade! Jesus já estava fazendo sinais miraculosos e agora esses religiosos estavam pedindo mais um sinal, irmã Elaine. Já pensou, irmã Estela, se nós estivéssemos junto lá com Jesus, você ia ter dúvida? Mas, infelizmente, irmão, a religiosidade é terrível. A religiosidade, vamos lá, vamos entender. Mas ele disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, que lhe será dado outro sinal, senão do profeta Jonas. O que Jesus disse aí? O sinal do profeta Jonas. Irmão João, o senhor que é leitor da Bíblia, o senhor viu Jonas fazer algum sinal lá em Nínive? Ele curou alguém lá? Ele foi usado para falar. Só isso. Qual que é o sinal que Jonas fez lá? Vamos ver se os irmãos conseguem descobrir no texto aqui que eu li para poder entender. Jesus disse: olha, a não ser o sinal do profeta Jonas. Duas coisas aqui tem nesse texto, nesses versículos. A primeiro, que Jesus ele estava falando que assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim ele também estaria, da sua morte e da sua ressurreição. Mas tem algo aqui, irmãos. O sinal que Jonas deixou lá em Nínive foi o sinal do arrependimento. O sinal do arrependimento. Jonas foi lá, eu não vejo Jonas curando ninguém. Eu não vejo Jonas entregando, fazendo sinais miraculosos. E aí Jesus disse que o sinal que ele daria era o sinal do arrependimento. É isso que Jesus estava querendo dizer para aqueles religiosos. Que não era o fato de mostrar um sinal de cura. Porque esse sinal de cura ele já estava fazendo. Algum sinal ele já estava fazendo. Fez água parar, fez vento parar. Fez pão multiplicar, peixe multiplicar. Fez leproso ser curado, que isso era impossível. Fez vários sinais, e eles queriam um sinal. E Jesus, os sinais que vocês querem,
sinal do profeta Jonas. Olha lá, irmãos. Olha aqui, está vendo o que Jesus vai dizer? Ó? Pois assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e as condenarão, pois não se arrependeram. Olha aí, ó. Pois não se arrependeram com a pregação, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. Está aqui quem é maior do que Jonas. Ah, é? Vocês querem? Mas tem o sinal do profeta Jonas. Vocês têm que se arrepender. E tem uma profecia aqui, irmãos. Se os irmãos não repararam. Pois assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo para esta geração. O que Jesus quis dizer aqui, irmãos? Que os ninivitas vão ressurgir na ressurreição dos mortos. Eles vão ressurgir junto com Cristo. Quer dizer, Cristo já ressuscitou. Cristo vai ressuscitar a igreja. E os ninivitas também vão ressurgir. E vão estar aonde? Junto com Cristo, no juízo. E aí Jesus vai dizer aqui que os ninivitas vão julgar aquela nação. Que nação? Desse tempo. Está no texto aí, está no versículo 40. Sabe por quê? Porque eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque eles negaram o Cristo. Sabe por quê? Porque eles estavam pedindo sinais e não receberam o sinal do profeta Jonas, que era o sinal do arrependimento. Era o sinal do arrependimento. Vamos lá, irmãos, tem mais. Não, eu falei 40, não, verso 41. Agora o 42. A rainha do sul se levantará no dia do juízo para esta geração e a condenará. Pois veio os confins da terra e ouvirão a sabedoria de Salomão. Eis aqui o que é maior que Salomão. Aí ele vai dizer aqui, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares, estarei buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para a minha casa aonde saí, voltarei e acho desocupada e volta em ordem. Vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que entrando habita ali. E o seu último estado desse homem é pior do que o primeiro. Assim acontecerá também a esta geração. Irmãos, os irmãos já viram pessoas que se desviam do Evangelho, que conhecem a verdade e voltam para esse mundo. O estado dele é pior do que quando ele estava. Nesse caso aqui, se nós pegarmos todo o contexto do capítulo, todo o contexto era blasfêmia contra o Espírito Santo, era negar o Cristo vivo, era negar a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, que hora que é que eu nem sei? Já tudo isso? 8h22. Tá bom. Amém, irmãos? Então, vamos abaixar nossa fronte, orar ao Senhor e agradecer por tudo isso. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai,